Bom dia, gente. Já estou no busão indo trabalhar. Hoje é quarta-feira, ó. Um dia ensolarado. Bom, como é quarta-feira. Opa! Hoje é dia de uma boa feijoada, hein? Apesar que esse calorão, né? Comer uma feijoada é bem pesado. Mas eu não resisto, é muito bom. A feijoada lá da empresa é boa. Vou pegar meu pratinho. Aí eu mostro pra vocês, tá? Já, já.